Salvador, Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Bênção estar aqui nessa manhã, que privilégio, que honra, que alegria. Quero agradecer ao pastor Vanderlei pelo convite tão gentil, na sua pessoa, toda a diretoria do Conselho de Pastores. E quero agradecer você que está aqui, que veio não para ouvir homens, mas para ouvir o Espírito Santo. Nosso desejo é que Ele fale conosco, como já tem falado nessa manhã. Antes de ler a Bíblia com você, eu quero apenas lhe fazer um convite. Há algumas semanas, abri um grupo de reflexão no Telegram para pastores que se interessam pelo tema do aconselhamento, pastores e líderes. A ideia é contribuir com noções pastorais e também psicanalíticas com aqueles que exercem esse ministério do aconselhamento na igreja. Você que aconselha sabe que aconselhar não é fácil. Muitas vezes é desgastante e muitas vezes parece infrutífero. Então, se você quiser participar desse grupo, você entre no meu Instagram, siga Marcelo Gomes. Na bio há um link, do Linktree. E nesse link você encontrará um botão que vai encaminhar você direto para o Telegram, cujo título é Conselheiros Cristãos. Aí você pode se inscrever e quase todos os dias, a cada 2 dias em média, eu estou postando alguma ideia para a gente conversar sobre isso, tá bom? Você é meu convidado para participar desse espaço. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19, primeiro verso, diz assim: Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei, e todo Israel estava comentando,
Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Ano passado, finalzinho do ano, todos acompanhamos o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo. Quando perdemos para toda a poderosa Croácia, com seus jogadores com nome de remédio e de doença, e o seu craque de 58 anos de idade. E ao final daquela partida, uma cena chamou a atenção de todos e entrou para a história recente do esporte. O técnico Tite abandonando o gramado e deixando ali os seus jogadores desolados, cada um procurando para onde olhar, cada um procurando o que fazer, cada um tentando entender o que havia acontecido. Naquela mesma Copa, o técnico japonês deu um show de liderança, quando depois da derrota dos seus comandados, entrou em campo e abraçou cada um, e incentivou cada um, e inspirou cada um. E assim acabou inspirando também a todos nós. E aprendemos com ele que, mesmo na derrota, podemos ser pessoas melhores. Eu fiquei com aquilo na mente porque, independentemente das motivações do técnico Tite, se ele agiu certo, se ele agiu errado, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem quero. Mas me tocou fortemente esse lugar que o líder ocupa diante dos olhos que o observam. Havia em campo Neymar, um dos jogadores mais caros e mais bem remunerados no mundo. Outros como Vinícius Júnior, Casimiro, gente de sucesso incontestável no mundo da bola. Mas na derrota,
todos os olhos estavam sobre o comandante. Na dificuldade, todos os olhos estavam sobre o comandante. É para ele que a gente olha quando não entende o que está acontecendo, quando não sabe o que se passa, quando fica em dúvida, quando está com medo, quando a tristeza toma conta. E esse lugar do líder é um lugar que sempre me trouxe alguma reflexão mais profunda. Porque eu vivi nesse lugar muitos anos, 20 anos eu estive nesse lugar. Você está nesse lugar. Talvez há mais tempo do que o tempo que eu estive nesse lugar. O lugar que atrai, que catalisa todos os olhares. O lugar que de alguma maneira envolve as opiniões mais diferentes de todos que estão à sua volta. Esse lugar do amor e do ódio, esse lugar ambivalente, esse lugar do elogio e da crítica, esse lugar da expectativa e do coração fechado, esse lugar paradoxal, esse lugar que o próprio Senhor Jesus também ocupou. O lugar de atrair os olhares da multidão, de ser seguido pela multidão, de ser desejado pela multidão e, ao final, ser recusado, rejeitado, condenado pela mesma multidão que chegou a gritar: crucifica. O lugar de um líder na história, o lugar de um líder na sua comunidade, o lugar de um líder entre os seus liderados, o seu lugar na igreja. Esse lugar do qual qualquer pessoa em sã consciência já pensou em sair. Esse lugar do qual qualquer pessoa em sã consciência já pensou em desistir. Não porque não tenha fé, não porque não ame a Deus, mas porque pesa ocupar esse lugar. Não é fácil. O próprio Senhor Jesus, em algum momento, disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É o que acontece com todos nós que estamos aqui hoje. Em algum momento nós dissemos: seja feita a tua vontade, não a minha. O teólogo suíço Karl Barth, num dos seus artigos que você encontra no livro Dádiva e Louvor, editado pelo Walter Altman, escreveu que os apóstolos e profetas não querem ser o que são, eles têm de ser, e todavia eles são. Não é que nós escolhemos estar aqui, desejamos estar aqui. Claro que muitos de nós gostamos de estar aqui e somos gratos a Deus. Mas a verdade é que o chamado de Deus triunfou sobre nós. Somos como Jeremias. Muitas vezes quis abandonar, mas é como se um fogo ardesse dentro. E ai de mim se eu não falar. Paulo diria: ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse lugar que Davi ocupou, que não foi fácil para ele. Sobretudo quando ele se viu no dilema de ter que lidar com as exigências da liderança e os apelos emocionais de sua vida particular. Você conhece a história de Davi, eu não preciso resumi-la aqui para você, porque você a conhece bem. Talvez o ponto mais dramático da história de Davi tenha sido esse tempo em que ele precisou fugir de seu filho Absalão. Não quero dizer com isso que foi o mais grave do ponto de vista espiritual, porque aí nós teríamos que nos lembrar de como Davi se apropriou de Batseba e acabou mandando matar o seu marido, o soldado Urias. Mas do ponto de vista da liderança, da saúde de uma liderança, da
eficácia de uma liderança, dos propósitos de uma liderança, ou como você preferir, essa fase da vida em que Davi precisou fugir de Absalão foi muito dramática. Absalão, você sabe, usurpou o trono de Davi através de estratégias muito bem conduzidas. E só quem teve um pastor auxiliar traíra que rachou a igreja sabe o que Davi passou. Se eu estivesse sentado no trono, Absalão dizia, a vida seria melhor. E fora do trono, todo mundo sabe reinar. O meu momento mais feliz no ministério pastoral, o mais bem-sucedido, aquele em que eu tinha todas as respostas para todas as perguntas, foi aquele em que eu era só seminarista. E ainda não pastoreava coisa nenhuma. Eu era bom, hein? Tinha solução para tudo. Imaginava o ministério e dizia, é simples. Não sei por que complicam tanto. E aí eu me tornei depois o grande complicador. E não o grande solucionador. Eu achei que seria. Fora do trono é fácil reinar. Fora da boleia é fácil dirigir. Fora da linha de frente é fácil entender a batalha. Difícil é ocupar esse lugar, onde cada decisão tem desdobramentos, onde cada palavra tem impacto. Eu não conheço um pastor que tenha algum juízo que não suba no púlpito hoje com alguma preocupação sobre os desdobramentos daquela mensagem que será pregada. Tamanha quantidade de gente que está gravando aquilo. O pastor um dia disse para mim, eu não deixo transmitir meu culto. Eu disse, os jovens transmitem, amigo. Transmitem nas redes sociais deles. Filmam o tempo todo. Quando eu penso que eu já falei, principalmente no começo do ministério, eu dou graças a Deus que naquela época não era todo mundo que tinha um celular na mão. Tempo atrás eu liguei na primeira igreja que eu pastoreei e falei, vocês ainda têm mensagem minha? Tem, quer que mande? Não, quero que queime. Não deixa uma para contar a história. Vai que essa uma. Há esse lugar em que a gente pisa em ovos muitas vezes. Ah, mas não é Deus que usa, é Deus que usa. O problema é quando eu entro na cena e tento dar uma participada. Eu queria que Deus me usasse sob efeito de hipnose espiritual. Seria espetacular. Mas por alguma razão Ele me deixa consciente enquanto me usa. E às vezes eu acho que está tão legal Ele me usar que eu dou uma participada. Coloco algo meu ali. Até o apóstolo Paulo fez isso. Ele diz, digo-vos como palavra do Senhor. De repente ele diz assim, agora digo eu e não o Senhor. Paulo, estava indo tão bem, amigo. Esse lugar que a gente ocupa, que é o lugar das conciliações entre quem nós somos e quem nós deveríamos ser. Que nós realmente podemos oferecer e o que Deus quer de nós e o que as pessoas esperam de nós. Davi, quando Absalão usurpou seu trono através da estratégia de difamar o rei e apresentar-se como solução, teve que fugir porque Absalão decidiu matá-lo. E essa fuga não foi fácil. Ele fugiu para as florestas,
para lugares onde ele sabia que Absalão, por não ter o hábito da batalha, teria mais dificuldades em encontrá-lo. E Absalão, movido por esse sentimento que às vezes move uma pessoa que sabe pouco sobre si mesma, que é a obstinação, foi atrás de Davi até onde Davi estava. E por ser inexperiente em batalha, acabou se colocando numa situação até constrangedora. Ficou preso no galho de uma árvore. Que é coisa de desenho animado. O Absalão é meio Zé Curubu. É o Tom do Tom e Jerry. Ele está andando a cavalo para perseguir Davi e fica preso numa árvore. E os soldados de Davi, que se mantiveram leais a Davi, o encontraram lá nessa situação vexatória, preso numa árvore. Grande Absalão, que tomou o trono, agora preso numa árvore. E aí chamam Joabe. Absalão está preso numa árvore, nós o encontramos e viemos chamá-lo. Joabe perguntou, por que não o mataram? Porque Davi mandou não fazer mal para o menino. Davi tinha esse jeitão. Davi mandou não fazerem mal para Absalão. Joabe não teve dúvida, foi lá e enfiou a espada em Absalão. Morre, cretino. E o Absalão morreu. Quando a notícia chega a Davi, Davi desmorona emocionalmente. Porque essa é uma verdade sobre qualquer líder. Ninguém é de ferro. Davi desmorona emocionalmente. Entra nos seus aposentos, chora, grita, lamenta. Fica de luto. E o luto de Davi, que é de Davi, mas não é de Davi porque ele é líder, toma conta de todos. E todos entram numa onda de desânimo. Os soldados entram numa onda de desânimo. A vitória é transformada em derrota. Porque Davi está mal. Esse líder que não tem o direito de chorar o filho. Porque não é uma pessoa qualquer, é um. Quando chega nos ouvidos de Joabe, que Davi está se lamentando, Joabe vai ter essa conversa sobre a qual nós lemos com Davi. Davi, você está fazendo mal para todo mundo. A sensação que você está passando para os seus soldados é que era melhor eles terem perdido do que vencido. Você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. E eu digo que se você não for lá acertar as coisas com os seus soldados, eles vão todos te abandonar e essa vai ser a maior desgraça da tua vida. Jó era pouco exagerado. Eu fico pensando, Davi, naquele momento. Tente por um instante pensar na trajetória de Davi. Davi não era qualquer imbecil, não. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Escolha divina, pura. Davi começou o seu ministério público matando Golias, o gigante filisteu. Davi conduziu os exércitos de Saul a vitórias memoráveis. Davi teve a vida de Saul várias vezes nas mãos e nada fez. Foi ele que ensinou sobre o princípio de não tocar um ungido do Senhor. Davi reinou de forma primorosa sobre Israel. Alargou as fronteiras de Israel. Colocou temor nos inimigos de Israel. Davi foi um líder brilhante, extraordinário. E agora, enquanto chora a morte do filho, tem que ouvir Joabe dizer as coisas que diz.
E a primeira lição de liderança que eu aprendo com Davi nesse texto é sobre saber ouvir, mesmo quando não se gosta do que se. Porque talvez esse seja o maior câncer da liderança atual. Líderes que não ouvem ninguém. Autossuficientes. Autodidatas, mas não autodidatas como quem ensina a si mesmo. Autodidatas como quem está absolutamente fechado para aprender com outros. Só aprende o que produz. E só produz o que quer. Líderes que não estudam nem a Bíblia mais. Eles têm ideias e depois tentam achar na Bíblia um versículo que seja que apoie a ideia. Porque eles são produtores de seu próprio conteúdo. Não ouvem ninguém. Não estudam, não aprendem, não leem. Não têm conselheiros fidedignos. Não se submetem a amizades orientadoras do caráter. Não pedem conselho para líderes que ombreiam com eles no ministério. Impõem suas próprias opiniões. É um câncer no ministério. A Bíblia Sagrada nos ensina a importância do conselho. Diz que na multidão de conselhos tem sabedoria. Líderes faltos de sabedoria, não porque não têm fé, mas porque não têm conselho. No meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz, eu digo que muitos dos nossos problemas não decorrem de falta de fé. Fé nós temos. Muitos dos nossos problemas decorrem de falta de sabedoria. Decisões erradas, presunções, associação com gente com quem Deus não queria que nos associássemos. Às vezes não ouvimos nem nossas esposas, nem nossos maridos. A esposa quer ajudar no ministério do marido. Bem, se afasta do fulano, ele fica aí, ó, grudado no seu pescoço. O sujeito me passa uma sensação ruim. Marido, olha, lá vem você. Ninguém para você é bom. Todo mundo você vê defeito. O sujeito está me ajudando, mais que você, inclusive. Quer meu bem. A mulher às vezes até fala, casa com ele, então. Eu tive que aprender a ouvir minha mulher no ministério. E não foi fácil. Porque em todo o meu ministério, ela sempre foi a única que me dizia o que eu precisava ouvir e não o que eu queria ouvir. As pessoas na igreja não tinham coragem de me dizer o que eu precisava ouvir. Eu era o pastor Marcelo Gomes, pastor de uma igreja com mais de 2.000 membros, requisitado na cidade toda, no Brasil e fora do Brasil. Vivia um momento esplendoroso. Ninguém tinha coragem de dizer você está errando. Tem horas que só a família da gente tem essa coragem, igual Jetro para Moisés. Moisés é Moisés, gente. Não só o pastor Moisés, que também é o pastor Moisés. Moisés era Moisés. Enfrentou o faraó. Abriu o mar vermelho. Seus adversários eram comidos pela terra. Aí um dia chega o sogro com a mulher e os filhos. Que bênção, porque família quando chega é uma bênção, quando vai embora é uma bênção maior. Vai lá, Jetro, conhecer o ministério do Moisés. Moisés, o que você vai fazer amanhã? Vou trabalhar na igreja. Posso ir com você? Pode, claro. Você só não fica muito preocupado que eu vou atender o dia inteiro, mas você pode ficar lá. Na secretaria tem café expresso. Fica conversando com os pastores auxiliares, fica de boa. Aí o Jetro vai na igreja do Moisés no dia seguinte. E Moisés começa no nascer do sol. E no pôr do sol, Moisés ainda está fazendo a mesmíssima coisa. Atendendo um atrás do outro. Quem em sã consciência,
chamaria Moisés de lado e diria: Moisés, deixa de ser burro, está fazendo tudo errado. O último líder que falou que Moisés estava errado ficou leproso na hora. Deus tem que levantar o sogro, porque quem melhor para ofender você do que seu sogro? A sogra. Mas aí não é de Deus, então tem que ser o sogro. E aí Jetro chama Moisés de lado e fala: Moisés, é o seguinte, eu só sou Jetro, eu não abri mar nenhum, eu não fiz cair pão de céu nenhum, eu não fiz sair água de pedra nenhuma. Uma coisa eu estou vendo por experiência: você está se matando e vai matar todo mundo. E o conselho de Jetro se tornou um dos conselhos mais sábios da história do ministério do Antigo Testamento. Foi dado a Moisés, e naquele dia não sabia o que estava fazendo e precisou ouvir. Pergunta: quem você ouve? No ministério pastoral tem uma tentação tão grande que às vezes, mesmo ouvindo, a gente não ouve. Ouvir um pregador no ministério pastoral é uma tensão permanente entre ouvir o que ele diz e ouvir como ele diz, para a gente poder dizer assim também na nossa hora de dizer. Muitas vezes eu ouvi sermões não para aprender, ser tocado, constrangido e me arrepender. Muitas vezes ouvi sermões para depois reproduzir ideias que deram certo, temas que deram certo, piadas que deram certo no meu contexto. Eu não ouvia para aprender, eu ouvia para reproduzir e ser bem-sucedido na reprodução. Ouvir não é fácil. Pense em Davi ouvindo Joabe dizer aquelas coisas duras. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, se servir para você, louvado seja Deus, é que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar olhando para quem está falando, mas olhar para o que está falando. Porque às vezes os melhores conselhos vêm de gente improvável. Às vezes o melhor conselho não vem do pastor da igreja de 50 mil membros, com quem você tomou um café num congresso. Às vezes o melhor conselho vem da zeladora da sua igreja. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele usa quem Ele quer. Ele não usa quem Ele tem que usar, porque Ele não tem que usar ninguém. Um dia Ele usou uma mula para livrar um profeta da morte. Só que o profeta não queria ouvir a mula porque era uma mula. O profeta olhou para a mula e falou: quem que você pensa que é, ô mula? Para falar comigo, que sou profeta. E deu nela. Quantos pastores já não deram nas suas ovelhas, porque quem você pensa que é para falar comigo? Estou no ministério há 200 anos. Você é crente desde ontem. Nessa cartilha que você leu, fui alfabetizado. Não é sobre quem fala, é sobre o que fala. Pode vir de uma mula, mas pode salvar a sua vida. Por isso que eu gosto daquela história que eu acho que eu já contei aqui. Do dia que eu fui fazer minha primeira mensagem como pastor. Eu estava bem nervoso. Antes de começar o culto, eu estava sentado na primeira fileira. E veio uma senhorinha dessas pequenininha. Toda igreja tem uma senhorinha pequenininha, bonitinha, anda curvadinha. Paz, pastor. Paz, irmã. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor está preocupado com alguma coisa? Eu falei: é minha primeira mensagem como pastor hoje. Ah, pastor, não fique preocupado não. Se Deus usou até uma mula, há de usar o senhor também. E eu nunca soube se ela fez isso para me ajudar ou para me ofender. Vou ter que perguntar no céu isso. Não é quem, é o quê. Joabe não tem a estatura de líder de um Davi, mas Davi pode ouvi-lo. E depois que Joabe fala, Davi acata. Com toda
dor, com toda a tristeza. E note, Davi ouve e não se defende. E muitos de nós, quando ouvimos algo que nos incomoda, a primeira reação é sairmos em nossa própria defesa. Você não sabe o que eu estou passando. Você está falando isso porque não está na minha pele. Queria ver você, se estivesse no meu lugar, fazer isso que você está falando. Davi não se defende. Ele simplesmente acaba. Tem razão, Joabe. Eu vou sair, vou lá na porta, vou receber meus homens para estarem comigo. Foi fácil para Davi? Não. E aí vem a segunda lição que eu aprendo com ele, que tem muito a ver comigo, pessoalmente, e eu espero que ajude você, sobre a importância de parar de lamentar em algum momento. Irmãos, eu não sei os irmãos, eu vou falar de mim agora. Eu tenho uma tendência enorme a lamentar aquilo que não sai de acordo com o que eu gostaria. O que é essa lamentação, essa ruminação? É a melancolia de quem idealizou uma trajetória e agora tem que lidar com o fato de que o caminho seguiu por outra direção. Não há um líder que não tenha grandes perdas no seu ministério. Não há. Se você nunca passou por uma perda, um prejuízo, uma traição, uma difamação, você não está liderando. Alguém me abordou esses dias num congresso e disse assim, saiu uma pesquisa americana dizendo que 95% dos pastores já foram traídos ou difamados. Eu falei, que pesquisa mais idiota. Por quê? Eu falei, porque esse número é 100%, amigo. 95%. Se essa pesquisa foi feita direito, 5% dos líderes mentiram. Pergunta, quem aqui já foi traído, não precisa responder para mim, ou difamado? Todos nós. Nunca ninguém falou mal de mim. Você vive numa bolha. Estão escondendo de você isso. Eu sou presbiteriano independente. Eu sou de uma denominação em que pessoas já falaram mal do pastor Messias Anacleto Rosa. Quem fala mal do pastor Messias não tem salvação. Ah, mas eu aceitei Jesus. Não importa. Vai para o inferno mesmo assim. Mas por quê? Falou mal do pastor Messias. Brincadeira à parte, essa é uma característica da liderança. É estar nesse lugar onde muitas vezes se é afrontado. E tem as perdas, os prejuízos, os projetos que não dão certo, as perdas financeiras. Um dos medos que eu tenho por ser como sou, e peço a Deus que me guarde, é ficar velho, cheio de ressentimento. Olhando para trás e contabilizando derrotas e não vitórias. Lembrando muito mais daquilo que não deu certo do que daquilo que deu certo. Hoje, como psicanalista, eu atendo pessoas o dia inteiro. Atendo pessoas que nunca se perdoaram de uma falha do passado. Que nunca superaram um momento que foi diferente daquele que estava idealizado. Aliás, esse é um outro câncer da liderança, a tal da idealização. Não tem uma pessoa que não seja capaz de idealizar. Todos idealizamos. O problema é o tamanho das idealizações que construímos. Não, porque o meu ministério vai ser assim, minha igreja vai ser assim. Não, porque essa pessoa vai ser uma bênção. Amigo, Jesus deixou tão claro que haveria tribulações, aflições, dores, problemas, perseguições.
É do campo da idealização a gente achar que tudo vai dar certo, sem percalços, sem dificuldades. Esses dias eu falei sobre idealização num encontro de pastores. Falei sobre a importância da gente romper com idealizações. Não importa que o ministério seja ideal, importa que ele seja fiel a Deus. E aí terminei a mensagem, veio um pastor na minha direção, um senhor já, o Marcelo. Hoje você me deu uma lição poderosa. Eu decidi hoje parar de idealizar. Não vou mais idealizar meu ministério. Hoje tudo que eu quero é me aposentar na igreja que eu estou e morar na chacrinha que eu estou pagando com a minha esposa, a gente viver com uma aposentadoria bem suficiente e poder receber os nossos filhos, os membros da igreja. Eu falei, para, irmão! Está idealizando tudo de novo. Já está tudo idealizado. Já sei quantas laranjas a laranjeira vai dar. Uma laranja, um limão, uma pera, uma macieira, vai ter espetáculo. A coisa que eu tenho aprendido com Deus é parar de me lamentar. Parar de ficar pensando como seria se não tivesse sido como foi. A gente chama isso em psicanálise de melancolia. Essa sensação de que há uma vida por aí que devia ter sido minha, mas a minha foi diferente dessa. Falo que o melancólico é uma pessoa que entrou numa livraria, pegou um livro, folheou o livro, foi com o livro até o caixa, pagou o livro, foi para casa, leu o livro e terminou de ler o livro com a sensação de que o livro que tinha que ter comprado ficou na livraria. Pastores melancólicos. Ah, se eu voltasse no tempo. Esses dias um sujeito melancólico de 60 e poucos anos, mais ou menos isso, não lembro a idade dele certinho, disse assim para mim, Marcelo, sabe qual é o meu sonho? Falei, qual, irmão? Ele falou, voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu disse, seria uma tragédia. Ele falou, por quê? Eu falei, bom, primeiro você ia apanhar dos seus amigos. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você é chato. Cara, você tem 60 anos, quer voltar aos 18 com a cabeça que você tem hoje. Você não gosta da vida, tudo está ruim para você está reclamando de tudo e quer voltar com essa cabeça. As pessoas vão te bater. Mas pior, você acha que vai consertar tudo, não acha não? Eu acho. Falei, pois não vai. Gente, de verdade, é mais fácil consertar ou piorar? Falei para uma pessoa uma vez, tá bom, você volta no tempo naquele ponto que você acha que a vida degringolou. Em vez de sair para a direita, que foi para onde você saiu, você sai para a esquerda, é atropelado e morre. Quantas vezes precisa voltar no tempo para dar certo? 1000. Presbiteriano não tem revelação. Presbiteriano conversa com o pentecostal antes de pregar para ver se ele passa alguma coisa. Ah, não, o sujeito fala achando que eu não vou ouvir. Eu estou falando sobre saber ouvir. Eu não sei em que ponto do seu ministério você está. Qual história você escreveu até aqui. Que dores você já passou. Que perdas você já teve. O que aconteceu com a sua família. Onde estão seus filhos agora? Em nome de Jesus, pare de se lamentar. Hoje, Deus pode começar um novo capítulo na sua história. Hoje. Como começou na vida de Davi. Naquele dia. Em que ele decidiu parar de lamentar. E fazer o que era preciso. Aí vem a terceira lição que eu aprendi com Davi nesse texto. Assuma o seu papel. Porque para eu assumir o meu papel, eu tenho que sair desse papel de vítima. Qual que era o papel de Davi? Liderar, falar, incentivar, conduzir. Ele estava renunciando a esse papel. Por
Por mais duro que seja dizer isso, eu e você não temos o direito de renunciar ao nosso papel, ainda que estejamos passando por momentos difíceis. O apóstolo Paulo passou pela prisão. E o que ele fazia da prisão? Escrevia cartas. Escrevia cartas. Pedro foi crucificado. O que ele pediu? Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a morte do meu mestre. Mesmo nos piores momentos, homens e mulheres de Deus dão os melhores testemunhos. Assuma seu papel. Você não é uma vítima. Esses dias eu estava com um pastor. Ele me disse: Marcelo, eu sou muito perseguido na minha igreja. Eu disse: irmão, pare com isso, é a sua igreja, é o seu povo. Não se sinta vítima deles. Assuma o cuidado com eles. Deixe a sua defesa nas mãos de Deus. Assuma o seu lugar. O pastor fica naquele lugar intimidado, recolhido, ressentido, magoado, amargurado. Não prega com autoridade, não faz a gestão com sabedoria, não discipula ninguém. Fica pensando em como seria bom se tivesse mais ajuda, uma ajuda que nunca chega. Assuma seu papel em casa. Conversava com um homem esses dias que dizia: mas minha mulher só me critica. Minha mulher não me incentiva. Minha mulher não é minha parceira. Em determinada altura eu disse: amigo, você precisa assumir o seu lugar. E o seu lugar não é decorrente do lugar da sua esposa, o seu lugar é seu. Ainda que ela não seja como você gostaria que ela fosse nesse momento, você pode ser o homem que Deus quer que você seja e ainda ser uma bênção na vida dela, mesmo que ela esteja com dificuldade. Pessoas que se sentem vítimas, murcham. Culpabilizam, guardam mágoa. Assuma seu lugar. Deus te deu uma palavra. Deus te deu um ministério. Deus te deu autoridade. Deus pode te dar uma alegria que o mundo não é capaz de roubar. Pastores mais bem-sucedidos que eu conheço jamais se sentiram vítimas de alguém. E não que não tenham sido. Não é sobre ser, é sobre sentir. Estevão foi vítima dos que o apedrejaram? Foi, mas ele se sentia vítima. Pelo contrário, ele achava que os caras que o estavam apedrejando é que eram vítimas. Tanto que ele pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim como Jesus na cruz. Jesus na cruz estava sendo vitimado pelos seus exatores, mas em nenhum momento ele se viu como vítima. Perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não era vítima, ele estava no centro da vontade de Deus. Mesmo quando você é perseguido, caluniado, difamado, abandonado, deixado só, se você está no centro da vontade de Deus, você está onde deve estar e a vitória do Senhor será na sua vida. Assuma seu papel. Pregue o que as pessoas precisam ouvir. Não use o púlpito para se defender, não use o púlpito para falar sobre as suas lutas pessoais. Pregue a palavra de Deus. Deixe Deus fazer o resto, e Ele sempre faz. Davi, depois que Joabe lhe deu o sermão que deu, foi lá e retomou o trono, conduziu o pessoal de Judá, reanimou os soldados, voltou para o seu lugar. Tem uma fase do ministério em que a gente sai do nosso lugar, ou porque é tirado dele, ou porque dele se afasta. Mas tem aquele momento em que a gente volta para o nosso lugar. O centro da vontade de Deus para nós.
E aí vem a última lição que eu aprendo com Davi nesse texto, que é: limpe o seu coração. Porque Davi se recompõe, reassume o seu lugar, e eis que surge, enquanto ele volta para Jerusalém, cruza o Jordão, um sujeito chamado Simei, filho de Gera, que já tinha passado pelo caminho de Davi. Sabe quando? Quando Davi estava fugindo de Absalão. Esse Simei, filho de Gera, foi o sujeito que, enquanto a comitiva de Davi passava, corria atrás da comitiva, jogava pedras e gritava que Davi merecia todo o mal que estava recebendo, porque atentou contra a família de Saul, e que Davi era maldito, e que Davi tinha que morrer, e que Absalão tinha que matar Davi. E ele foi tanto tempo enchendo a paciência de Davi e de todo mundo, que um dos filhos de Zeruia falou: Davi, queres que nós desçamos e matemos esse cão? Davi era espetacular em alguns momentos. Ele olha para o filho de Zeruia e diz assim: guarda tua espada. Se Deus mandou que ele me amaldiçoasse, que me amaldiçoe. Eu tenho mais com o que me preocupar. Agora o Simei, e Davi está voltando para o trono, vai lá e fala assim: Davi, é nós, mano. Liga não, tá bêbado naquele dia. Dei uma vacilada, manquei legal. Me perdoa. Eu agi mal. O Simei se arrepende, ele vai pedir perdão para Davi. Olha, eu sou o primeiro que estou aqui porque eu pisei muito na bola, eu ofendi o rei. Quando o Simei vai lá pedir perdão, o filho de Zeruia, que ainda está enjoado, fala: ele deve ser morto, ele amaldiçoou o rei. Olha, essa era uma hora para Davi cantar: quem não me ajudou, quando me vir na bênção vai se arrepender. Essa era a hora dele cantar isso. Quando eu estava na desgraça e ninguém me ajudou, quando me vir na bênção vai se arrepender. Essa era a hora. O Simei está lá de joelho, é só decapitar. O filho do Zeruia já está com a espada na mão. E o Davi diz: hoje é dia de celebrar. Ninguém será morto num dia de alegria. Davi perdoou o Simei. Ah, irmãos, essa talvez seja a maior qualidade de um líder. Ele não guarda mágoa. Não porque nunca ninguém fez nada contra ele, mas porque não é do líder guardar mágoa. A mágoa só serve para prejudicar a sua liderança. Eu ouço pastores com muitos anos de ministério e eu sinto que eles ainda têm mágoas. De um presbítero, de um diácono, de um pastor auxiliar, de um pastor presidente, de uma família. A mágoa só serve para dar brecha para o diabo na sua vida. Livre-se. E quanto mais vitórias Deus te der, mais compartilhe isso com gente que não merece. Uma coisa que o Joabe disse, eu acho que vale para todos nós: você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Ele não disse isso para dizer que o Davi amava os que odiavam ele. Ele disse isso para dizer o seguinte: Davi, você às vezes dá mais importância para quem quer o seu mal do que para quem quer o seu bem. E isso a gente faz no ministério. Eu já dei mais importância para os membros da igreja que queriam que eu morresse do que para aqueles que oravam por mim todo dia. É igual entrar num lugar assim, ó. Tem 200 pessoas que te amam e que você ama. Para quem que você olha e quem você procura? O desafeto. 200 pastores queridos, de igrejas queridas. Você dá uma olhada no pastor lá da igreja vizinha da sua, que pegou aquela família que era o maior dízimo.
que você tinha. E aí você teve que mandar um pastor auxiliar embora e ainda cortou uma parte do seu salário. O cara está aqui. Ele está aqui, mas olha quanta gente mais. Não, mas esse cara aqui, como é que ele está aqui? E é possível que você fique a manhã inteira em função desse sujeito. E perca a dimensão de todos os demais que amam você. Por causa de alguém com quem você não está bem. É a marca da mágoa. A mágoa afunila meu mundo, apequena meu campo de visão, me faz refém de situações que eu não precisaria ser refém. Eu preciso perdoar quem quer que eu tenha que perdoar nessa manhã. Feche seus olhos, quero orar com você. Saiba ouvir, pare de se lamentar, assuma seu papel, limpe o seu coração. Eu quero tudo isso nessa manhã, tudo isso. Abre os meus ouvidos, Pai, para que eu abra minha boca com mais sabedoria. Me ajuda a parar de lamentar. Minha vida não é uma tragédia. Minha vida é cuidada e sustentada pelo Senhor. Dá-me coragem para assumir o meu lugar com firmeza e fé. E limpa o meu coração. Pai, limpa o meu coração. Limpa o coração dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar na nossa vida. Não a minha, mas a tua. Essa experiência de Davi tão difícil e ao mesmo tempo tão abençoadora para nós. Líderes que às vezes precisamos entender essa dinâmica entre a nossa vida pessoal e o nosso ministério. Não queremos jogar no lixo a nossa vida pessoal em nome do ministério, porque isso não é sábio, e também não queremos permitir que os nossos dramas pessoais interfiram no nosso ministério, porque isso também não é sábio. O equilíbrio, a sabedoria, o discernimento, a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, como nós precisamos disso nessa manhã. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa cada pastor, pastora, líder, cada família aqui representada, cada igreja aqui representada. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção.